Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, 17ª rodada. Galera, 17ª rodada. Estamos chegando aí ao finalzinho do primeiro turno. E tivemos, nesta noite de terça-feira, né? Porque a rodada começou no sábado, domingo não teve jogo, segunda-feira também não teve jogo, e teremos 2 jogos nesta terça-feira e o restante na quarta-feira. Lembrando que Fluminense e Atlético Paranaense não se enfrentaram e Internacional e Flamengo também não, ou seja, são 8 jogos. 2 no sábado, teremos 2 nesta terça-feira, 4 e 4 jogos na quarta-feira. Bom, e nesta terça-feira, abrindo, né, um dos 2 jogos, tivemos Juventude e Atlético Mineiro, mano de campo do Juventude, mas o jogo não foi na casa do Juventude, tá? O jogo foi em Brasília. Então é mando de campo do Juventude, mais ou menos, né? É um mando de campo... não é mando de campo. Vamos ser bem sério, não é mando de campo. Foi ali um jogo em campo neutro. Que nem muito para um lado, nem muito para o outro. Mas eu acho que se você falar em relação à distância, bom, a tendência era que a torcida do Atlético Mineiro fosse mais presente do que a do Juventude. E isso aconteceu. Né? É muito mais perto para a torcida do Galo ir para Brasília do que a torcida do Juventude ir para Brasília. Então, foi mando de campo do Juventude, mas a torcida era do Galo. Quem viu o jogo dava para perceber. Se enfrentaram e empataram em 1-1. Empataram em 1-1. E aí a gente vai falar sobre esse jogo, sobre como ficou a classificação, como é que está a classificação nesse momento após, né? Esse jogo, onde é que ficou na tabela o Galo, onde é que ficou o Juventude. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Juventude, meu amigo torcedor do Galo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, galera. Antes de eu começar a falar aqui sobre o jogo, sobre classificação, sobre essa situação toda, eu sempre lembro, né, que o Campeonato Brasileiro, né, não precisava lembrar, mas tem que lembrar, o Campeonato Brasileiro não é mata-mata. O Campeonato Brasileiro são pontos corridos. E dentro desse campeonato de pontos corridos, existem outros campeonatos. Tá? Esse jogo foi um jogo aonde Juventude e Atlético Mineiro se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro da Série A, mas o campeonato do Juventude é um, o campeonato do Atlético Mineiro é outro. Ou melhor explicando, o objetivo, né, do Juventude é um, o objetivo do Atlético Mineiro é outro. E aí você olhando os objetivos, dependendo de como saia o jogo, de como é o resultado, você pode dizer se foi mais vantagem para um ou para outro, diante do que eles estão esperando do campeonato. Então, de cara, esse 1-1, na minha opinião, apesar de ter sido um mando de campo do Juventude, mas foi num campo neutro, o resultado foi melhor para o Juventude. Obviamente
que o resultado foi melhor para o Juventude. Porque qual é o campeonato do Juventude? O campeonato do Juventude é o título? Não. O campeonato do Juventude é a Libertadores? Não. O campeonato do Juventude é permanecer na Série A. Então, quando o Juventude faz os seus cálculos e ele olha para baixo, para quem está atrás, ele faz os cálculos e fala, pô, nesse aqui, um pontinho já é bom. A gente abre mais um ponto para quem está atrás da gente. E o Atlético Mineiro? A princípio, quando começou o campeonato, qual é o objetivo do Atlético Mineiro? Título. Ou não era? O título. E aí depois, dependendo do que acontecesse, no mínimo, a Libertadores. E se puder... Eita, rapaz. Que isso, rapaz? Que isso? Saiu aqui, desculpa aí, saiu aqui no PC aqui, rapaz. Que mole que eu dei aqui. Mas foi mal. Faz parte. Ainda só aqui, Mundial, fazendo propaganda do Mundial. Eu não sei nem se no Rio Grande no Rio Grande do Sul, em Minas, tem Mundial, né? Supermercado. Vamos lá. Continuando. Então, no mínimo, pro Atlético Paranaense, pro Atlético Mineiro, no mínimo, Libertadores e fase de grupos direto. Então, quando o Galo empata, veio de uma vitória, boa vitória, em cima do São Paulo, esse um ponto, e até de acordo de como foi o jogo, que não foi na casa do Juventude, foi um campo neutro, e o que aconteceu no jogo, é melhor um ponto do que nada. Porém, esse um ponto para os objetivos do Atlético deixaram a desejar. Na verdade, o Juventude fala, eu ganhei um ponto. E o Atlético Mineiro fala, pô, eu deixei de ganhar mais 2. Então, esse é o meu resumo. O Juventude ganhou um ponto. E o Atlético Mineiro deixou de ganhar mais 2 pontos. Essa é a visão. Aí vamos lá, aqui, para a classificação. Bom, a classificação neste momento é a seguinte. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui. Voltei aqui. Bom, a classificação nesse momento é o seguinte. O Atlético Mineiro está na 10ª colocação com 22 pontos e tem um jogo a menos, né? O Atlético Mineiro tem um jogo a menos. Estamos na 17ª rodada, mas o Galo tem 16 jogos. E aí, com 22 pontos na 10ª colocação, o Vasco da Gama ainda vai jogar. O Vasco da Gama tem 20 pontos. O Vasco da Gama, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui os jogos. Aqui. O Vasco da Gama joga amanhã contra o Atlético Goianiense. Se o Vasco da Gama ganhar, vai a 23 pontos. O Galo já cai para a 11ª colocação. O Internacional não joga. Tá? Porque está jogando, na verdade, o Internacional joga hoje, ou está jogando nesse momento, pela Sul-Americana. Né? Pela Sul-Americana. O Internacional vai ficar aí com uma porrada de jogo, 3 ou 4 jogos a menos que todo mundo. Então, no ruim, o Atlético Mineiro pode terminar a rodada na 11ª colocação. Vai ter que secar o Vasco. A posição que o Galo sonhava quase na metade do campeonato? Não. E aí, vamos lá. Para o título, o Galo está a 11 pontos do líder. 11 pontos do líder. É impossível de tirar essa vantagem? Não, não é impossível. O problema é que não tem só o Botafogo. Ele tem que tirar 11 pontos do Palmeiras. Ele tem que tirar 9 pontos do Flamengo.
Ele tem que tirar 8 pontos do Bahia. Ele tem que tirar 7 pontos do Cruzeiro. Então, cara, pro objetivo principal, que era o título, esse empate foi muito ruim. E aí você pega em relação a Libertadores. Hoje a Libertadores é G6, correto? Ah, vai ser G7? Bom, hoje é G6. Pro quarto colocado para o Atlético Mineiro entrar direto, o Galo está a 8 pontos do Bahia. 8 pontos do Bahia. Dá para tirar? Dá. Mas aí eu vou falar a mesma coisa. Vai ter que tirar a diferença para o Cruzeiro, a diferença para o São Paulo, para o Fortaleza, para o Atlético Paranaense, para o Red Bull Bragantino. Então, cara, o empate para o Galo, para os objetivos, foi muito ruim. É um ponto. Lá na frente, quem sabe esse ponto pode ter sido muito valioso, mas hoje o resultado foi ruim. E o Juventude? O Juventude está aqui na 12ª colocação com 20 pontos. Nesse momento é o 12º colocado e tem 15 jogos. Tem 2 jogos a menos. E aí, o Internacional não pode pegar. O Criciúma, que está jogando contra o Corinthians, pode chegar ali, acho que é 19 pontos, tem 16. O Cuiabá, que vai... Acho que o Cuiabá não joga ou joga. Deixa eu até dar uma olhada aqui. O Cuiabá... Não, Cuiabá já jogou, né? Cuiabá jogou e ganhou do Bahia, O Cuiabá jogou e ganhou do Bahia. Cuiabá tá com 17, não pode pegar o Juventude. Só quem pode passar o Juventude é o Internacional, mas o Internacional não joga. E o Criciúma, que tá jogando contra o Corinthians, né? O Criciúma tá jogando contra o Corinthians. Pegar aqui, rapidamente. Exatamente. O Criciúma tem ainda 18. Se ganhar, ele vai a 20. Ele vai a 20. E aí, o Criciúma ainda a 20 pontos, ele vai ficar com 5 vitórias, igual ao Juventude, 5 empates, 5 derrotas, vai ficar com um saldo de gols melhor. O saldo de gols do Criciúma é melhor. Ou seja, se o Criciúma vencer, passa o Juventude e o Juventude cai para a 13ª colocação. Mas o objetivo principal do Juventude é não ser rebaixado. Hoje, o que é principal para o Juventude? É o Criciúma vencer ou o Corinthians vencer? Óbvio que o principal para o Juventude é o Criciúma vencer ou der empate. Se der empate, o Juventude fica, nesse momento, a 7 pontos do Corinthians. 7 pontos do Corinthians. É uma margem bem considerável, levando-se em consideração que tem times atrás e Juventude tem 2 jogos a menos. Então, só para finalizar, está explicado porque o empate foi muito melhor para o Juventude do que para o Atlético Mineiro. E aí, a gente vai aqui para os números, cara. Chutes mais do Galo do que do Juventude. Em direção ao gol, o Galo chutou 5, o Juventude 2. Na verdade, não foi um bom jogo, tá? Na verdade, não foi um bom jogo. Mas o primeiro e o segundo tempo, na minha opinião, foi do Galo. O Galo foi melhor do que o Juventude nos 2 tempos. E aí, chutes ao total. O Atlético Mineiro chutou 22 vezes, 5 em direção ao gol. Pouco. O Juventude, 2 em direção ao gol e 8 ao total. Posse de bola. Posse de bola foi predominantemente do Galo. 70 mais ou menos % de posse de bola do Galo. Faltas, um pouquinho mais para o Galo. Cartões amarelos, Juventude tomou mais cartões amarelos. Defesas do goleiro, 1 apenas do Galo e 4 do Juventude, 8 escanteios, ou seja, os números basicamente foram todos a favor do Atlético Mineiro. Primeiro tempo começou equilibrado, depois o Galo começou a dominar, o Juventude não estava conseguindo encontrar marcação, e aí o Alonso, zagueiro, né,
faz um gol meio que espírita, vai chutar, vai cruzar, a bola entra, o goleiro dá uma ajudada ali nos primeiros 15 minutos. E no final do jogo, o Juventude, num contra-ataque, consegue o gol. E aí a gente vai falar uma situação. O jogo do Juventude era esse. Agora, irmão, tem alguns jogadores do Juventude lá que hoje estavam egoístas. O tal do David, que estava pelo lado esquerdo, arrego. No segundo tempo, esse David, porra, dava vontade de dar paulada, parceiro. Se não estava dando mais, colocava outro para puxar o contra-ataque, irmão. Esse David desperdiçou no final do segundo tempo umas 3 ou 4 chances. 3 ou 4 chances. No jogo apertado, onde o Juventude está tomando sufoco o tempo inteiro, a bola sobe para ele. Ele não sabe o que faz com a bola. Porra, teve um lance que me irritou no segundo tempo. 2 contra 2. Acho que foi o Gilberto. O Gilberto tá no meio, correndo, pedindo a bola para ele enfiar entre os zagueiros, que o Gilberto ia dar um tapa na frente e ficar cara a cara com o goleiro. Ele não tocou, não driblou, se embolou com a bola e perdeu. Ah, porra, arrego, né? Arrego. Depois da outra ele me pega o contra-ataque, me para e volta para trás. Na outra bola me sobra na frente da área, a bola bate nas 2 pernas dele. Ele se enrola. Porra, pelo amor de Deus, aí fica difícil. Aí realmente fica muito difícil. Além de alguns contra-ataques, que os jogadores estavam num egoísmo monstruoso. Um egoísmo monstruoso. E outras faltas de qualidade, não sabia o que fazer. Eu faço o quê? Compro uma bicicleta, caso, chupo cana, assovio. Então o primeiro tempo foi basicamente do Atlético Mineiro. O Juventude não estava conseguindo marcar direito, mas estava faltando um pouquinho de paciência ao Galo. E aí você pega a escalação do Galo, porque eu estou sem óculos aqui, tá difícil, mas você pega ali Hulk e Paulinho, Bernard, Scarpa. Porra, irmão. Pô, parceiro. É de respeito, né? É de respeito. Não é pro Galo. Eu sei que o Bernard chegou agora. Mas não é para esse time estar no meio da tabela. Chegou Alonso agora, voltou Arana. Eu acredito que o Galo vai subir muito. Vai subir na tabela. Mas vai ter que mandar uma sequência de várias vitórias, que se ficar oscilando, se esquece. Talvez nem Libertadores pegue. Tem que encaixar uma sequência. Time tem para isso. Tem que acertar. Então o primeiro tempo termina 1-1, mas de maneira injusta, porque o Galo foi melhor. No segundo tempo, o Galo continuou melhor, só que o Juventude melhorou. O Juventude encaixou mais a marcação, se protegeu um pouco mais, só que atacou muito menos. E aí, no segundo tempo, como eu falei, o Juventude teve alguns contra-ataques, desperdiçado por egoísmo, falta de qualidade, falta de perna. Porra, aí fica difícil, né? Tu tá jogando para não perder. Tu tá jogando para garantir o empate. Aí tu tem contra-ataque. Porra, tu não sabe o que fazer. Essa desse David me irritou, irmão. Eram 2 contra 2. O Gilberto já tinha passado pelo zagueiro e pedindo a bola na frente. Porra, esse David não sabia o que fazia com a bola. Acabou que se enrolou e perdeu a bola. Pô, na boa, irmão. Se eu tô em campo, se eu sou o Gilberto, manda ele tomar naquele lugar na hora, parceiro. Ia dar mesmo. Porra, tá de sacanagem. Eu já chegar no vestiário falando, pô, irmão, tá de sacanagem, né, compa? Porra, pelo amor de Deus. Se tá cansado, toca a bola, porra. Arrego, né? Arrego. E o Galo foi melhor. Criou boas oportunidades, o Vargas entrou, teve uma grande chance de fazer gol, teve falta em cima do Hulk. Mas o Juventude, a gente tem que falar, o Juventude marcou muito melhor o segundo tempo do que o primeiro. Então dificultou muito mais o Galo. O Galo chegava com muita mais facilidade no primeiro tempo. Era para o Galo ter feito o placar no primeiro tempo. Teve um gol anulado do Hulk, mas era para o Galo ter feito o placar no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo ficou, eu não vou falar que ficou mais equilibrado, tá? Porque o Galo continuou atacando mais. Mas diante do que o Juventude planejou e do que o Galo planejou, o do Juventude
foi mais eficiente. O que planejou o Juventude? Não perder. E no segundo tempo ele se defendeu bem. E o Galo faltou um pouquinho de calma, tá? Um pouquinho de calma. Um pouquinho mais de capricho. Essa bola do Vargas, por exemplo, ele poderia ter chutado direto, mas eu entendi, ele limpou, porque o zagueiro estava vindo, ele limpou, chutou com a outra perna, o jogador do Juventude tirou, mas placar de 1-1, na minha opinião, injusto. Era pro Galo ter vencido. Na minha opinião, placar injusto. 1-1, mas placar injusto, o Galo merecia ter vencido. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui, um abraço.